em 1 Coríntios capítulo 10, gente. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do seu verso 1. É o texto bíblico que iremos explanar nessa noite, tá? Hoje de antemão já deixo a orientação de que vocês fiquem com a Bíblia aberta nesse texto mesmo, durante a mensagem, e todo o texto extra que eu pedi para poder ser lido, Sara vai colocar ali na parede, tá? Você fica aí aberto com o texto aí em 1 Coríntios capítulo 10, que é onde a gente vai fazer a mensagem, tá? E todo o texto extra vai aparecer ali, tá bom? Amém? Então vamos ler aqui o verso 1 adiante. Está escrito assim: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertências para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Não adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém? Oremos. Pai, aqui estamos, Deus, viemos humildemente, ó Pai, rogar que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, nos preparar, Senhor, para a mensagem a qual o Senhor me concedeu, para que possamos sair daqui hoje edificados, ó Deus. Se haja alguma pessoa que não tenha tido um encontro pessoal verdadeiro com Cristo, ó Deus, que seja uma noite, um dia aceitável diante de Ti, Deus, que haja salvação nesse recinto, Senhor. Necessitamos da Tua graça, da Tua presença, da Tua unção. Nada podemos fazer sem Ti. Sê conosco, nos abençoando. É no nome de Jesus que oramos. Amados, o tema, da minha mensagem de hoje é uma viagem necessária. Uma viagem necessária. E a pergunta que eu quero que vocês fiquem à medida que a gente estiver refletindo, pensando aí na sua mente, uma pergunta que você tem que responder para si mesmo é: você já está viajando? Eu já estou viajando? Você vai entender à medida que a gente explanar a mensagem. Antes de ir para o texto em si, eu gostaria de fazer algumas considerações a fim de facilitar a compreensão da mensagem de hoje. Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 14, no seu verso 4, Paulo escreveu: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando Paulo escreveu
a carta aos Romanos e citou que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a única Bíblia que Paulo tinha era o Antigo Testamento. Ninguém tinha feito uma compilação de cartas, porque algumas das cartas nem haviam sido escritas ainda, tá? Então a referência de Paulo aqui ao falar que nós devemos buscar entender a vontade de Deus era o Antigo Testamento, que era a única coisa que eles tinham já escritas lá para poder usar. E hoje em dia, às vezes, o que está escrito no Antigo Testamento é menosprezado. As pessoas não dão tão valor. Muitas até pensam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, sendo que eles são um. Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus, né? A gente apenas conhece de maneira diferente o que a gente vê acontecendo no Antigo Testamento de maneira literal. Quando a gente vai para o Novo, é espiritualizado. Paulo mesmo aqui está fazendo isso ao redigir o que a gente acabou de ler aqui, essa passagem que nós acabamos de ler. Paulo está olhando para algo que aconteceu literal no Antigo Testamento e está trazendo aqui uma interpretação mais espiritual, está tirando lições do Antigo Testamento para a nossa vida nos dias de hoje. Então não devemos desprezar o que está escrito no Antigo Testamento, pois ele, como a própria palavra diz, é a sombra de Cristo. O que está escrito lá, muitas das figuras de linguagens que estão lá, das parábolas que estão lá, das histórias que estão lá, do templo que foi erguido no deserto que está lá, apontam para Jesus. É sombra. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10, no seu verso 1: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre, passa rápido, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Ela aponta, mas ela aponta para algo que está à frente e é melhor e maior do que ela nesse sentido, o que está no Antigo Testamento. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Mas eles apontavam para o sacrifício perfeito que haveria de ser feito através de Cristo Jesus. Em Colossenses, Paulo escreve, no capítulo 2, no seu verso 17, ele fala: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura. Quando ele fala a respeito das festividades, dos dias de guarda, de tudo mais que o pessoal estava querendo inserir na igreja e guardar como se fosse o povo de Israel no Antigo Testamento, ele fala tudo aquilo que acontecia ali era sombra de uma realidade futura, mas o próprio Cristo é essa realidade. Estou aqui, eu estou vendo minha sombra ali, ó. A sombra aponta para alguém, que sou eu. A sombra não tem a materialidade de que eu tenho. No Antigo Testamento era sombra. Jesus é o que é de real e de concreto, aponta para ele. Então, enquanto vamos ler o Antigo Testamento, devemos estar atentos a Cristo. À medida que você está meditando no Antigo Testamento, você tem que tentar encontrar ali onde é que está Cristo aqui nesse texto. Onde é que está apontando para Cristo aqui? Porque tem várias passagens, várias profecias, tá? Ali que aponta para Jesus. Ou seja, aquilo que aponta para Cristo e como Deus quer que vivamos agora, já que não estamos mais sobre a dispensação da lei, mas sim da graça, a gente tem que ler o Antigo Testamento atento para Cristo, porque lá aponta para Cristo e lá aponta para como Deus quer que nós vivamos agora. Toda a Bíblia fala a respeito da vontade de Deus, de como devemos viver de maneira a agradar este nosso Deus que dizemos que servimos, tá? E lá, enquanto estava no Antigo Testamento, todo mundo estava na dispensação da lei, regido pela lei, mas hoje nós estamos sob a dispensação da graça, por meio de Cristo Jesus. Por isso Paulo usa a história da libertação de Israel, que a gente acabou de ler, inclusive faz questão de frisar em dois versos, que a gente acabou de ler, no verso 6 e no verso 11, ele fala assim no 6: tais coisas aconteceram como advertência para nós,
No verso 11 ele fala: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no tempo do fim. O próprio Paulo está frisando isso. Nada do que aconteceu no Antigo Testamento é dispensável. Ele tem o seu valor e nós devemos lê-lo, estudá-lo, buscar compreender a vontade de Deus através do que está escrito lá. Então, sabendo então que devemos olhar para Israel e entender o que Deus exigiu desse povo, prestemos atenção no como Deus quer que nos relacionemos com Ele e vivamos com Ele hoje, olhando para aquilo que Paulo estava fazendo referência nesse texto que nós acabamos de ler, tá, gente? Eu vou dar um pouco do contexto do texto, porque quando a gente lê este texto de Paulo, Israel já está em viagem. Ele já está em viagem, significa que ele saiu de algum lugar. E a gente precisa entender de onde é que ele saiu e para onde ele está indo, para poder extrair a mensagem para a igreja hoje, tá? Então, Israel estava onde, gente? Onde Israel estava? Já que ele saiu e passou pelo Mar Vermelho. Aos leitores de Bíblia, glórias ao Senhor. Ele estava no local de origem, Egito. Eles saíram e passaram pelo Mar Vermelho, não é isso que fez a referência lá? E como é que eles viviam no Egito? Eram escravos. Cumprindo-se uma profecia que Deus deu para Abraão, que está lá em Gênesis, capítulo 15, verso 13 e 14. Deus mesmo havia alertado que aconteceria isso. Nada do que estava acontecendo ali pegou ninguém de surpresa. A Bíblia fala que Deus, aquilo que Deus faz ou permite vir à existência, Ele avisa aos seus servos, os profetas, né? Então está aqui lá. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Conhecemos a história de José e a ida de Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, para o Egito. A gente sabe que o tempo passou e eles se esqueceram de José, daquilo que Deus usou José para fazer, e acabaram escravizando Israel. E ouvindo o clamor de seu povo, Deus suscitou um libertador. Está lá em Êxodo capítulo 3, no seu verso 7 até o 10. Então o Senhor lhe disse: por certo tenho visto a opressão de meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e viçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até a mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Com quem Deus estava falando? Moisés. Deus estava falando com Moisés. Vocês conseguiram perceber um paralelismo conosco? Nessa história de Israel, desse libertador que está sendo levantado para libertá-los? Eles eram escravos no Egito, quando Deus lhes providenciou o libertador Moisés. Olhemos agora para a nossa situação. Nós éramos escravos do pecado no mundo, quando Deus nos providenciou o libertador e salvador, Jesus. Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito, da mesma forma que nos providenciou a libertação do pecado no mundo por meio de Cristo Jesus. Amém? Amém. Jesus disse em João 8, verso 31 e 32, depois verso 36:
Jesus falou. Jesus disse aos judeus que creram nele, pessoas que acreditavam nele. Jesus disse: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No verso 36, 8:36, Jesus fala: portanto, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Moisés mesmo tinha consciência que ele prefigurava alguém maior e mais importante que ele. Moisés sabia, porque o próprio Deus usou Moisés para alertar o povo a respeito de outro que viria. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, no verso 15, Moisés alertando o povo. Moisés fala: o Senhor seu Deus levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas, deem ouvidos a ele. Verso 18, em seguida, logo mais abaixo, Deus fala com Moisés: levantarei um profeta como você do meio dos seus irmãos israelitas, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Esse ouvir a mensagem, você acha que é isso que vocês estão fazendo agora, escutando eu falar? Eu pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens. Esse ouvir é mais do que apenas escutar. Significa entender, compreender e seguir, fazer, obediência. As minhas ovelhas me ouvem? Se são ovelhas. Se não for ovelha, não vai seguir. Não vai seguir. É interessante que quando Deus chamou Moisés, Deus colocou Moisés como Deus na terra, enquanto Arão era o profeta de Moisés. Você se lembra dessa passagem? Êxodo capítulo 4, 15 e 16. Já que Deus está falando que vai vir alguém como Moisés, não é à toa que Deus coloca Moisés como Deus na terra e Arão como profeta dele. Faz sentido? Já que Moisés é tipo de quem? Daquele que realmente é Deus, Jesus. Está lá, verso 15: fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. É Deus orientando Moisés a falar para Arão: estarei com vocês dois quando falarem, e os instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo, ele será seu porta-voz, você será como Deus para ele. Ao contrário de Moisés, que foi posto numa posição de destaque divina, Cristo foi enviado por Deus e ele realmente é quem? Deus. E testificou sobre essa revelação dada a Moisés, quando confrontou os judeus, lá em João capítulo 5, Jesus recorda essa situação e fala aos judeus que ele estava repreendendo ali, 5:45. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai, Moisés os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem sua esperança. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que ele escreveu, não creem nas Sagradas Escrituras, como é que vocês vão crer naquilo que eu vos digo? Se você não está acreditando nem no que está escrito aí, que é a Escritura Sagrada, como é que vocês vão acreditar naquilo que eu falo? Sendo que ficou registrado aí para que vocês ficassem atentos a respeito da minha vinda. Eu vim e vocês não estão crendo naquilo que está escrito. E dizem crer e seguir Moisés. E aquilo que Jesus disse enquanto estava vivo, como havia sido profetizado lá a Moisés, ele não disse de si mesmo, pois o Pai iria ordenar a ele o que dizer. Não foi isso que foi escrito?
Jesus, de novo, confirma isso lá em João capítulo 12, verso 49 e 50. Jesus fala: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Aquilo que eu estou falando é para conduzir vocês à eternidade, para que vocês recebam a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Confirmou a profecia. É tão surpreendente, né? E lindo, perfeito, né? A gente perceber esses pequenos detalhes proféticos sendo concretizados minuciosamente, como Deus falou que ia acontecer. E está aí nas Sagradas Escrituras acontecendo. Portanto, devemos olhar com cuidado para Israel, olhar com cuidado para o Antigo Testamento, a fim de que possamos aprender o que Deus deseja de nós. Por isso Paulo fez aquela leitura lá, por isso Paulo redigiu aquela mensagem que nós lemos no início. E olhando para o que aconteceu com Israel, nós vemos que Deus os retira do Egito, de um jugo de escravidão, e os coloca numa viagem à terra prometida. Existe uma similaridade conosco aqui, pois quando alguém se arrepende, Deus retira do mundo, ou separa do mundo, né, do pecado, essa pessoa que se arrependeu, tira também dela o jugo de escravidão que reinava e governava essa pessoa quando ela estava no mundo ali, a escravidão do pecado, e a coloca numa viagem em direção ao paraíso, a nova Jerusalém, ao céu. Entendendo essa correlação, por favor, responda para si mesmo: você já deixou o mundo? Tem conseguido vencer o pecado? Ou ainda é escravo dele? Você realmente já iniciou essa viagem? Você já está viajando? É nesse contexto que Paulo escreve aos Coríntios. Nós lemos no capítulo 10, no seu verso 1, olha aí: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Quem é que estava conduzindo o povo de Israel? Era a nuvem? Acabou de dizer, vocês estão sendo guiados por uma nuvem. Sim, mas tinha alguém conduzindo essa? Isso, Deus. Deus é que estava guiando o povo durante essa viagem. Olha lá em Êxodo capítulo 13. Êxodo 13, verso 21. Está escrito: e o Senhor ia adiante deles. Não era a nuvem que ia adiante deles? Mas aqui está falando: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite na presença de Deus. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus tirou o povo do Egito e os conduziu durante toda a sua viagem pelo deserto. E logo que saíram do Egito, logo que começaram essa viagem, o que aconteceu com eles no Mar Vermelho? Eles foram o quê? Batizados. É o que a gente lê no verso 2. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de quem? Seguidores de Moisés. Não é à toa que o próprio Cristo nos deu testemunho sobre a importância do batismo. Ao se batizar, ele mesmo se batizar. Está escrito lá em Mateus capítulo 3, no seu verso 13, está escrito:
Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? João estava errado? Não estava. Jesus precisava ser batizado? Não precisava. Mas Jesus era um modelo, sempre foi um modelo, ele é o nosso exemplo. Jesus respondeu: é necessário que assim seja, pois devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizar. Devemos fazer tudo que Deus requer que seja feito. Às vezes tem pessoas que aceitam Jesus e não querem passar pelo batismo. Acho estranho. Eu lembro quando eu fui salvo, eu resisti à verdade, confesso, porque eu era ateu e não queria acreditar na Bíblia e nem queria achar que eu estava errado, né? Aceitar que eu estava errado. Mas logo que Deus me convenceu completamente da minha ignorância e se revelou plenamente a mim e me salvou, eu ansiei por ser batizado, porque o batismo é esse momento de ruptura, de mudança de história, testemunho público de que o que está no passado ficou no passado e que agora uma nova história pode ser o quê? Construída, andando com Deus. E tem pessoas que não dificultam, joga para frente, né? Vai, uma palavra, protelar, né? Eu falei protela, eu fiquei perdido, que é isso mesmo, vai deixando, vai adiando o negócio. Eu falo assim, gente, será que essa pessoa teve um encontro com Cristo mesmo? Não é possível que ela não quer fazer a mesma coisa que o Senhor dela, que não precisava, fez. Para mim, parece uma evidência que não houve um encontro realmente com Cristo. Fica muito mais claro isso. Jesus não precisava ser batizado, no entanto, ele o fez para nos deixar o exemplo. Se o Senhor passou pelo batismo, o servo não passará? O servo é maior do que o seu Senhor? E o que é que o batismo simboliza, gente? Por que da importância? Por que Deus usou o povo, passou pelo Mar Vermelho, agora está aqui Paulo extraindo dessa situação aí o contexto de você sair do mundo e ser batizado? O que é que o batismo simboliza? Paulo falou lá em Romanos capítulo 6. Vou ler a partir do verso 3. Paulo fala: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você pode estar até vivo até o momento de descer nas águas, mas quando você desce lá, teoricamente você está morrendo. Acabou. A vida passada tem que acabar ali quando estiver debaixo da água. Quando você subir, não pode ser mais a velha criatura, não, tem que ser a nova. Geralmente anseia pelo batismo quem já é salvo, quem já morreu para o mundo, já morreu para o pecado, morreu para si mesmo. Aí ele vai para o batismo porque ele quer realmente sepultar a velha vida. Mas de vez em quando alguma pessoa vai por outros motivos. Quer namorar alguém na igreja, quer que Deus abençoe de alguma forma, quer uma porta de emprego, gostou da comunidade cristã, a família está toda na igreja, ele vai também. Aí quem tem que examinar qual foi o motivo para ser batizado é cada um de vocês, em particular, sozinhos, diante de Deus, você examinando seu coração. Você foi para o batismo por causa do quê? Se não for arrependimento, você ainda não está em Cristo, ou não foi batizado. Aquele um batismo que a Bíblia fala, que só há um batismo, é esse que sepulta a velha criatura. Mas se você não tinha morrido, vai sepultar o quê? Se não está morto? Foi lá vivo, tomou um banho de piscina e saiu vivo. Paulo fala no verso 4 aí: de sorte que fomos sepultados, ou seja, vai ser enterrado, é como se estivesse levando o corpo morto da pessoa para descer e ser sepultado nas águas. É isso que está simbolizando a coisa. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitado
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É como se ocorresse uma ressurreição figurada. Você está morto, tomou uma decisão de morrer para si, morrer para o pecado, morrer para o mundo, seguir, entregou sua vida completa, 100% para Jesus, não quer mais fazer a sua vontade, e aí você vai para o batismo para sepultar a velha criatura da ignorância, rebelde, merecedor do lago de fogo. Você vai ali sepultar essa história triste de rebelião a Deus que você viveu na ignorância. Se você foi para o batismo e você não tinha consciência dessa realidade, possivelmente você tomou um banho de piscina. Se você não tinha consciência na hora de descer nas águas que você estava morrendo completamente, 100%, e que você não tinha mais direito nenhum de mandar em você, mais nunca na sua vida, quando subisse das águas, se você não tinha consciência disso, é bem possível você tomar um banho de piscina naquela hora que você desceu ali nas águas, só para fazer de conta para os outros. E é por isso que tem tão poucas pessoas dispostas a servir, a participar, a se doar, a se sacrificar, porque segue Cristo de boca, não morreu, está vivo. Verso 6: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Você está indo para o batismo, pela fé você recebeu a salvação em Cristo, você morreu, Cristo morreu por você, você está morto, você foi crucificado com Cristo naquele momento, você está recebendo a justiça que vem de Jesus por causa disso, por causa da morte dele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Verso 7 fala: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, se não morreu, não está. E aí é um perigo, né? Porque todo mundo vai lá abraçar o irmão que foi vivo e voltou vivo, e o irmão acaba sendo cauterizado a sua mente, porque ele não sai da igreja, ele continua, só que ele não é salvo, porque aparentemente ele não entendeu, não compreendeu que ele, no momento que ele encontrou Cristo, ele tinha que morrer, ele tinha que abrir mão de si, do pecado, do mundo, ele não tinha mais que viver para ele, para os projetos dele, para as vontades dele, os sonhos dele. Não, ele teria que, a partir do momento que realmente se rendeu e foi batizado, buscar compreender qual é o projeto e o propósito de Deus na vida dele, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para cumprir aquilo que Deus tem para ser cumprido, e não ele. Quantos vivem a vida dessa maneira? Cada um se examina. Ao libertar o povo do Egito, Deus os conduziu a um batismo simbólico atravessando o Mar Vermelho. Então se tornaram seguidores de Moisés e foram levados depois para o deserto. Depois que você deixa o mundo, se realmente tomou essa decisão de deixar, Deus o conduz ao batismo. Você se torna um seguidor de Cristo. E em seguida vem o quê? O pastor ultimamente tem falado a respeito da necessidade do cristão passar pelo deserto, que é o local onde Deus te ensina a se relacionar, a depender, a confiar nele. É onde você conhece Deus de verdade, na intimidade, na necessidade. Deus te faz orar, te faz jejuar, te faz buscar a face dele, se humilhar, chorar, e você aprende a ser dependente de Deus. O deserto é tão importante, gente, que nem Jesus ficou de fora. Na realidade, ele é o nosso exemplo nisso aí também. Não é só Israel que passou pelo deserto. Jesus passou pelo deserto. Paulo foi para o deserto antes de começar a pregar o Evangelho. José, olha para a história dele, foi para o deserto. Você vê muitas pessoas na Bíblia passando. Jó? Alguém lembra de Jó? Hoje os meus olhos te veem, antes te conhecia de ouvir, e mesmo assim ele buscava ser o quê? Fiel. Mas hoje meus olhos, eu tenho intimidade, eu conheço, eu sei que o Senhor existe, tenho certeza plena. Então lá em Mateus capítulo 4, a gente vê Jesus, verso 1,
Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo... Gente, se você não passou por um deserto ainda, onde você tem que... Fica preocupado. Fica preocupado. Porque a Bíblia fala que o Filho de Deus não fica sem o quê? Disciplina. E Deus, a disciplina, geralmente quando Deus permite, é coisa difícil, é coisa que você tem que realmente correr atrás dele. Você vê que foge do seu controle, não tem como você lidar com a coisa não. E Deus permite, não é para te matar não. É para que você possa desenvolver esse relacionamento, que é pela fé, não é por vista, não é pelo que você enxerga. É um relacionamento de fé. Você tem que andar por fé, não é por vista, porque por vista vai estar derrubando tudo, vai estar caindo tudo, vai estar um caos, você vai querer tirar a sua vida se você olhar para as coisas ao seu redor. Você vai se desesperar. Mas Deus não quer que você olhe para as situações, as circunstâncias ao redor. Deus quer que você olhe para onde? Para Ele, só que você não consegue enxergar. Você consegue enxergar Deus? Vocês estão vendo Deus aqui? E a fé é isso mesmo. É aquela coisa que é feita no invisível. Aquela expectativa de esperança, convicção de alguma coisa que você não consegue ver, tocar, mas você crê que a coisa vai acontecer. Mas essa fé só é desenvolvida quando você passa. Desenvolvida mesmo quando você passa pelo deserto. E a gente vê Jesus passando pelo deserto. Israel passando pelo deserto, Jesus passando pelo deserto. Eu não vou passar? Você não vai passar? Toma cuidado de não ser um cristão de verdade, porque Deus disciplina todo aquele que toma por filho e ama. E a disciplina vem por meio do deserto para promover santidade na vida dessa pessoa, para que ela possa caminhar de verdade com Deus, confiar nele, descansar nele, servi-lo integralmente. É no deserto que somos aperfeiçoados e aprendemos a ter uma intimidade com o Senhor e vivemos em sua dependência. Deserto esse que abrange todo o nosso período, desde a entrega para Cristo até a nossa morte, ou redenção, quando Jesus voltar, né? Redenção final. Enquanto a gente estiver aqui no mundo, a gente vai estar caminhando no deserto. É só olhar para Israel. Israel foi conduzido pelo deserto, ficou no deserto ainda um bom tempo por causa de rebeldia, até depois chegar onde? Na terra prometida. Para a gente chegar na nossa terra prometida, não vai ser agora, não vai ser nesse contexto que a gente vive agora. É como Jesus voltar. Então, enquanto a gente estiver aqui vivendo, a gente está no deserto, tá? Tenha consciência disso. Enquanto estivermos vivos neste mundo, estaremos andando no deserto. Não é à toa que somos peregrinos nessa terra, numa jornada à nossa pátria celestial. Que é claro também, né, que encontramos dentro desse deserto oásis, locais que você pode parar para descansar, né? Não é só porrada o tempo todo. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele nos abençoa, e mesmo neste mundo caído, que não deveria ter nada de bom, deveria ser tudo cinza, Deus deixa a gente ver cores, ter momentos de paz, de alegria, felicidade. Mas Jesus foi claro em dizer que no mundo nós teremos o quê? Então, durante a nossa viagem por esse deserto, devemos nos alimentar e hidratar. Por isso Paulo escreve, está aí, 1 Coríntios capítulo 10, verso 3 e 4, Paulo escreve: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Que alimento era esse? O que é que o povo comeu quando estava no deserto? Fala alto. Maná. Caía todo dia, menos no sábado. Na sexta caía em dobro, e não era o único dia que não estragava se você guardasse para outro dia, porque qualquer outro dos dias, se você guardasse para outro dia, estragava. Deus dava o mantimento, o pão nosso, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Pelo menos por 2 vezes, claro, lá na Bíblia, a gente vê que Deus faz sair água da rocha para matar a sede do povo. Todos esses elementos aí, gente, o maná, a água, a rocha,
Todos eles apontam para quem? Para Jesus. Durante a peregrinação de Israel no deserto, eles se alimentaram do maná e beberam da água da rocha. Esses elementos apontam para Cristo. Portanto, Jesus é quem nos sustenta. Enquanto estamos no deserto dessa vida, Jesus é quem nos sustenta. Ele é a nossa comida, Ele é a nossa bebida. João 6, verso 53 até o 58, Jesus fala: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Como pecador a gente está morto, gente. Aquele que foi salvo em Cristo de verdade recebeu o Espírito Santo e foi renascido de novo das cinzas aí, foi regenerado, passou pelo novo, está vivo, porque quem está dando vida para ele? O próprio Deus, porque o pecado ainda está aqui, tem que lutar com ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Sem Jesus não há vida. Sem comunhão com Cristo não há vida. Sem se alimentar de Cristo não há vida. Jesus simplifica os termos, né? Porque ele está falando de carne e sangue, e o povo vai falar assim: pô, vou começar a matar o povo aí, comer carne e sangue. Não é sobre isso que ele está falando. Então, para simplificar, ele troca os elementos e fala do pão. Este é o pão que desceu do céu, apontando para ele. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram, que aconteceu lá no Antigo Testamento, e Paulo faz referência no que a gente leu. Não é como seus pais comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Aí a pergunta que não quer calar, né? Como é que a gente se alimenta da carne e do sangue? Como é que a gente se alimenta do pão? Porque se a gente não comer disso aí, a gente está morto. Não tem vida em nós mesmos. A gente tem que se alimentar dessa coisa aí. Jesus, sabendo da inquietação e do escândalo de muita gente que não entendeu o discurso, começou a ir embora. Você lembra, né? O pessoal começou a sair, aí Jesus virou para os apóstolos: vocês não querem ir junto, não? Jesus não passava a mão na cabeça. Hoje você tem que passar a mão na cabeça de crente quando vai falar com eles. Jesus não passava, não. Ele dava umas cortadas assim, corte e tramontina. Tramontina. Igual vocês veem nos memes aí. Fazia isso direto. Não é poucas vezes, não. Na hora que a gente faz, você fica com raiva. Agora quando Jesus faz, todo mundo fica, né? Não reclama com ele, não, né? Mas ele virou para os apóstolos: vocês não querem ir embora também, não? E aí Pedro falou o quê? Palavras de vida. E Jesus fala lá no verso 63, sabe? Aí de João 6, 63. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. De onde é que a gente recebe a vida? De sua palavra. As palavras que ele disse, que depois foram registradas. Portanto, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Oração, busca, jejum, palavra de Deus.
Se você espera o domingo para ouvir a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, misericórdia. Complicado. Devemos nos alimentar da palavra, pois somente ela pode nos regenerar, santificar, salvar, ou seja, dar vida eterna. É por meio da palavra, a palavra que tem a vida, tem um espírito, tem vida eterna por meio da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Durante a sua viagem, se você realmente começou a viajar, pense nisso sempre. Você tem se alimentado bem de Cristo? Você tem se alimentado da sua palavra? Como é que nos alimentamos da palavra? Como é que nos alimentamos da palavra? Algumas pessoas podem dizer, ao ler. Quando eu leio a Bíblia, estou me alimentando. Algumas pessoas podem falar, ao meditar, que é melhor do que ler. É um passo além. Tem pessoas que só leem e passam por cima da letra. Tem outras que leem, para e pensa naquela passagem durante alguns minutos. Ele está meditando na palavra de dia e de noite, como o salmista pede para a gente fazer. Será que ele já está se alimentando? É importante ler, é importante meditar, tá? Mas esse tipo de situação nos traz na realidade apenas informação do que a gente está lendo e meditando. Você está pegando informações da Bíblia e está colocando ela onde? Mas ela faz parte de você? Só por você estar lendo e saber informações da Bíblia, você se torna um cristão transformado, regenerado, cheio do Espírito Santo, só porque você leu a Bíblia de capa a capa? Ateu faz isso, gente. Satanista faz isso. Eles são cristãos por ter conhecimento da Bíblia, por ter informação a respeito da Bíblia. Sim ou não? Então, como é que essa palavra vai fazer parte de mim? Como? Obediência. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Mas a palavra só nos alimentará de verdade e fará parte de nós quando a vivermos. Você tem informação na cabeça? Deus vai criar a situação para você colocar em prática. E aí a situação vem. E você vai ser lembrado daquilo que Deus te ensinou quando você estava na sua leitura e meditação da palavra, te criando a oportunidade de você agora, ao invés de errar, fazer o que é certo. E aí, à medida que você se esforçar, capacitado pelo Espírito a fazer a vontade de Deus, aquela nova ação que não fazia parte do pecador, porque o pecador só sabe pecar. À medida que você se esforçar e Deus te dando graça a fazer aquilo que Deus está te ensinando na Bíblia, aquilo vai fazer parte de você. Daqui a pouco você faz no automático. Não é mais dificuldade. Você já aprendeu, já está em você. Você ganha um discernimento, uma experiência, uma maturidade, que você consegue ver a situação sendo criada minutos antes daquilo que você só via quando estava na sua cara. Você já começa a ter visão de águia e ver a tentação sendo formada de longe, e aí dá tempo de você fugir ou resistir, se você tiver maturidade para isso. A única forma dessa palavra fazer parte de nós é se a colocarmos em prática. É dessa forma que somos transformados à imagem de Cristo. Tiago nos exorta a termos cuidado para não sermos somente ouvintes. Ele escreve lá no capítulo 1, no seu verso 21 e 22. Tiago escreve: portanto, removam toda impureza e maldade. Removam, você tem que lutar contra o pecado. Removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Outras versões falam a palavra que lhes foi enxertada. Enxerto se faz em algo que não é natural. A palavra não é natural do pecador. Ela é santa, perfeita, pura, justa. Mas Deus quer que a gente coloque ela em prática. Receba humildemente. Reconheça que você precisa colocar em prática a vontade de Deus. Lute contra o pecado. Receba
e pratique aquela informação que você recebeu quando foi confrontado ao estudar a Bíblia, ao ouvir uma pregação. Você não está ali só para ouvir o que está sendo dito, não, você está ali para viver o que está sendo dito. Pois ela pode, ou ela tem poder para salvá-los. O que é que tem poder para nos salvar? A palavra? Porque é por meio da pregação da palavra que vem a fé, gente. E é por meio dela que nós somos aperfeiçoados. Isso não é brincadeira não, isso é sério. Tão sério que Tiago mesmo coloca aí claramente um versículo claro. Eu não preciso nem explicar o versículo, só de ler ele está bem claro. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não é porque você vem na igreja e escuta alguém ensinando, está tudo jóia, vai lá e continua vivendo de qualquer jeito. Não se limitem a ouvir, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. É por isso naquele grande dia, Senhor, eu estava lá na igreja, Senhor, eu nunca te conheci. Quem é você? Você que vive na prática da iniquidade. Iniquidade é você que vive sem lei, sem palavra. Você viveu a sua vida do seu jeito, mas frequentava a igreja, ia lá passear. Mas no dia a dia, quando as oportunidades surgiam para me glorificar, você preferia pecar. Você tinha mais prazer no pecado do que na justiça. Você nunca buscou se render completamente ao meu senhorio, ser dependente da minha graça para vencer o pecado. Você nunca me buscou, nunca se relacionou, não gastava tempo com a minha palavra, comigo. Aparta de mim, vós que praticais. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Não me responde não. Quanto tempo você gasta com a Bíblia por semana? Quanto tempo você gasta no TikTok, no Instagram, nos canais de streaming, Disney, Netflix, seriados aí? Eu vi esses dias como é que é aquele cara? Comediante, é? Fala? Comediante falando, fazendo uma ironia com os cristãos, né? Eu até compartilhei esse vídeo no meu perfil, editei ele, coloquei legenda, compartilhei ali, o pessoal se examinar e refletir. Ele fala que às vezes ele chega para um cristão e pergunta se o cristão leu a Bíblia alguma vez na vida, ela toda, de capa a capa. Aí a pessoa fala que não. Ele fala, por quê? Eu disse, porque é grande, é muita coisa, como é que eu vou ler aquilo? É muito grande. Aí ele fala, você já leu Senhor dos Anéis? Que deve dar uns quase 3.000 páginas. Se você juntar o Hobbit, então, dá mais. Eu disse, já li 3, 4 vezes já. Você já leu 50 Tons de Cinza? Que é um livro aí, né, meio promíscuo, indecente, imoral aí. O cara fala que também já leu. Já leu Harry Potter? São 7 livros, dá 5.000, 6.000 páginas. Já leu e sabe de qual cada um dos feitiços que lança. Cada um lança, tem uns nomezinhos que fala. Ele sabe de qual os nomes dos negócios. Mas eu pergunto para esse cara quem é Caim. Ele não sabe quem é Caim. E ele fala que é cristão. E ele fala, engraçado que o pessoal vem no meu show, me ouve fazer uma brincadeira com eles, e eu acabo incentivando a pessoa a ler a Bíblia. Porque depois essa pessoa vai ler a Bíblia e manda mensagem para mim, tira foto e fala, estou lendo a Bíblia, tá? Para nunca mais você falar que eu não leio. E eu falei, pessoal, eu estou evangelizando o pessoal, eu estou pregando a palavra, estou fazendo o povo ler a Bíblia. Deus tem que usar essas coisas estranhas, confusas, para incitar o crente a ler aquilo que ele deveria fazer com prazer, com vontade. Deus tem que estar usando de ironia, de comédia, para despertar aquele que está ali na letargia espiritual, na mornidão. Não engane a si mesmo, gente, é na prática. E para praticar você tem que saber. E se você não estuda, não tem uma vida diária de devocional, de busca, de aprendizado, não vem nas escolas bíblicas que está aqui para ensinar, não aproveita as redes sociais ou até mesmo o YouTube para poder procurar pregadores, por exemplo. Eu não tenho como ir lá no Hernandes Dias Lopes e assistir, tem trocentas pregações dele, conferências na internet, que eu só dou um play, sento ali
deito no sofá, sento, assisto. Muita informação que o cara já mastigou, estudou, gastou tempo ali para poder fazer aquela mensagem, só entregar na nossa boca mastigado. Não, mas eu prefiro um futebol, prefiro um seriado, prefiro qualquer outra coisa. A tecnologia está aí para a gente usar para o bem, para a glória de Deus. Mas Deus não vai ligar o treco para você, não. Quem é que tem que fazer isso? Cada um de nós, individualmente, porque cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Se não tem vivido o que está nas Sagradas Escrituras, cuidado, pois não adianta ser um cristão de boca, ou seja, dizer que a sua vida é de Jesus, de boca, da boca para fora. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, Jesus fala isso, pois Deus conhece a verdade. Pode esconder de todo mundo, mas Deus está vendo. Não é à toa que ele fala: aparta-te de mim. Portanto, qualquer que profere ser de Cristo, viva uma vida de santidade, enquanto estamos atravessando esse deserto chamado vida, em direção à terra prometida. Caso não sejamos obedientes, receberemos de Jesus um aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso Paulo escreveu no verso 5, lá de 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala: no entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Chegaram na terra prometida? A maioria, acima de 50, Jesus fala que a porta é larga, o caminho é espaçoso, poucos são que encontram, as outras nem precisa procurar, a outra você passa, mas a porta estreita, o caminho apertado, você tem que procurar. Está buscando? Tem que estar trilhando nela. De uma geração de homens aptos para a guerra, de uma geração lá no Antigo Testamento, lá em Israel, de uma geração de homens aptos para a guerra, sabem quantos entraram na terra prometida? Dos homens, porque lá não dá valor de mulheres e crianças, só fala homens aptos para a guerra, ou seja, acima de 20 anos. De uma geração de homens preparados para a guerra, sabem quantos entraram na terra prometida? 2. Quais são os seus nomes? Josué e Caleb. De 603.550 homens acima de 20 anos, 603.550, 2 entraram. Coloque aí para mim, Sara, Números capítulo 1, verso 45, 46, e deixa pausado aí no 46. 45 está escrito: todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com as suas famílias, de acordo com cada tribo que tinha ali. No total, verso 46, existiam 603.550 homens. Se a gente colocar em porcentagem, gente, porcentagem, eu fui fazer a conta, eu fiquei curioso. Vamos arredondar para 600 mil, porque fica, né, que é muito quebrado, né? 600 mil, 10% de 600 mil é quanto? 10% de 600 mil é quanto? Vou ver matemática? 60 mil. 1%, 6 mil. Então pronto, 1% é 6 mil, só que não chegou lá, é 2. 6 mil ainda é muito. Deu 0,000. Eu falei 3, né? Porque é tanto zero que eu fico até perdido. 3. É 0,0003. 2 pessoas. A pergunta que eu quero perguntar para vocês é: essa porta é estreita ou não? Não vou dizer que isso aqui é o padrão que Deus faz com a igreja, mas Ele está deixando um ensinamento de que a porta é estreita.
Deus não está nem aí para a quantidade, gente. O que é que Deus quer? Qualidade. Pessoa realmente que serve, de verdade, que vive para Ele, para a glória dEle. Não é quem vem na igreja, é quem realmente vive de verdade para Ele, nasceu de novo de verdade, que Deus é prioridade na vida dele. Deus é prioridade na vida dele, está em primeiro lugar na vida dele. Ele reorganiza a vida dele, tudo em torno de Deus. Eu tenho os compromissos com Deus, tenho que fazer algumas coisas de Deus, e aí ele reorganiza tudo ao redor disso. As prioridades que é servir a Deus, ser um instrumento de Deus, servir para... Não mexe nisso. A minha vida vive em torno de Deus, e as coisas vão se encaixando à medida daquilo que eu sirvo a Deus. Deus é primeiro. Não, se der tempo eu faço, se der tempo eu vou, se der tempo eu me dedico, se der tempo eu sirvo. Tudo bem, não reclame no dia da parte. Não reclama. A partir do verso 6 até o 10, do verso 6 até o 10 aí, Paulo vai elencar aí pecados cometidos por Israel que acabaram colaborando para essa punição de Deus matar todo mundo ali durante o período que estava no deserto. Aí no verso 6, se vocês acompanharem, ele vai falar sobre a cobiça. Paulo adverte para que não desejemos mais coisas malignas, como eles queriam voltar por causa da comida que estava lá no Egito, que eles sentiam saudade da comida. Não desejar coisas malignas, como alguns israelitas fizeram se lembrar da comida do Egito, comparando com o maná. Chega a falar que o maná é desprezível, que eles estão enjoados de comer o maná, e o maná aponta para quem? Hoje em dia tem gente enjoada também de ler Bíblia, né? Não lê mais. Idolatria, verso 7. Ele menciona que o povo de Israel se envolveu em idolatria. Isso foi várias vezes. O livro de Juízes está abarrotado de idolatria. Todo capítulo tem idolatria, o tempo inteiro idolatria. Hoje ainda existe idólatras de maneira diversificada. Não é uma estátua, mas são coisas que são criadas no nosso dia, que acabam tomando o lugar de Deus. Deus fica em segundo lugar e aquele se torna prioridade. É um ídolo. É um ídolo. O que é que Deus manda fazer com os ídolos? Sacrificar. Deus provou Abraão, mandando Abraão fazer o quê? Porque ele queria tanto ter um filho de Sara, tanto, que qual é o receio aí? É que o filho se tornasse o quê? Um ídolo. E Deus bota ele à prova. Ele titubia? Ele faz corpo mole? A Bíblia fala que ele saiu de madrugada. Deus falou com ele à noite, ele acordou 3 da manhã e saiu com o menino. Vou matar você logo. Porque acreditava que Deus podia ressuscitar, segundo o que está escrito em Hebreus. Ele ia matar realmente, confiando que Deus tinha poder porque ele não via como é que Deus ia cumprir as promessas nele por meio do filho, se o filho morresse. Eu falei, não faz sentido Deus mandar matar esse menino. Então ele cria que ele ia matar para provar que realmente ele amava a Deus acima de todas as coisas, mas que Deus depois iria ressuscitar seu filho, porque tinha promessas para serem cumpridas, e era através dele, era pela fé. Tanto é que ele é o pai da fé. Imoralidade, verso 8, imoralidade sexual. Os israelitas se envolveram ali na adoração a Baal, e havia sacerdotisas, prostitutas sexuais ali, que a adoração era feita nos bosques, né, transando, fazendo sexo aí com essas mulheres lá no bosque. Um desses israelitas pega uma dessas mulheres, midianita, e traz para dentro do arraial, e vai fazer sexo com ela lá na tenda. E aí Finéias pega uma lança, entra na tenda e atravessa os dois no momento do coito. E Deus estava matando um bocado de gente já. O pecado de um infeliz lá, e quem estava morrendo? Existe esse contexto que a gente olha para o Antigo Testamento, né? O pecado de Acaz, não é? Acho que é Acaz, que ele esconde Acã, né? Isso. E quem paga o pato? É só ele. Então, amado, se você está com um pecado oculto, e a igreja não tem visitante, a igreja não está participando de nada, ninguém se converte na igreja, se examine. Porque por pecado de outro, quem pagava o pato era Israel todo. Por causa de Finés, uns pouquinhos estavam lá se prostituindo no bloco, Deus estava
punindo toda a comunidade. E aí, tem pecados ocultos dentro da igreja, a igreja não prospera, as coisas não funcionam. Por quê? Cuidado, que Deus mata ainda. Matou no início do evangelho, quando tentaram ficar com metade da oferta, mentiram para Pedro. Deus matou o marido, matou a esposa. Então, do mesmo que acontece no Antigo Testamento, aconteceu no Novo. Deus faz isso ainda. Paulo fala: vocês adoecem e morrem porque vocês não discernem o corpo. O corpo é o quê? A igreja. Estão lá, vivendo em pecado, sem arrependimento, trazendo maldição para a igreja. Pôr à prova. Pôr o Senhor, verso 9, pôr o Senhor à prova. Ele adverte contra tentar ou desafiar a Deus, como alguns israelitas fizeram, o que resultou em serem mortos por serpentes. Eles desafiaram a autoridade de Moisés, desafiaram a autoridade de Deus, o projeto de Deus, e aí Deus puniu com as serpentes. E o quinto, é o mais comum, é a murmuração. Está aí, verso 10. Continuamente o povo murmurou. São 10 murmurações registradas que eu contei ali. 10 momentos diferentes que Israel murmura, e Deus exerce misericórdia algumas vezes, e outras vezes, por intercessão de Moisés, ele exerce misericórdia, porque ele queria fazer o quê? Vou começar outra nação de você, Moisés. E Moisés fala: não tem misericórdia, faz isso não. O que que as nações vão dizer? Perdoa este povo. Então me corta também, me mata também, me corta também do livro da vida. E aí Deus vai lá, pela intercessão, que Moisés aponta para quem? A intercessão de Cristo. Deus exerce o quê? Porque Moisés é um tipo de quem? De Cristo no Antigo Testamento. Então, no verso 11, gente, Paulo escreve: essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no tempo do fim. Somos nós, gente. Paulo escreveu há 2000 anos isso. Nós estamos 2000 anos mais próximos do retorno de Jesus, mais do que ele. Isso aí foi escrito para quem? Para mim, para você. Portanto, vale para nós hoje. Paulo termina nos exortando a tomar cuidado. Ele escreve: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caia. Se você pensa que você está de pé, cuide para não cair. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Não seja soberbo. Não seja arrogante. Não se vanglorie. Quando chegar diante de Deus se examinando, seja humilde. Se humilhe. Peça a Deus para sondar seu coração, como o salmista pediu ele. Sonda meu coração para ver se tem algo que eu tenho que mudar, se eu tenho pecado contra ti. Que é um coração contrito e quebrantado, que Deus não desprezará. Não fica achando que porque está na igreja 10, 15, 20 anos, que está tudo jóia. Não, que pode ser que você tomou um banho de piscina. E é por isso que o desejo por fazer a vontade de Deus, servir a Deus, não é tão grande. A dedicação não é tão grande, porque é um religioso, é um convencido e não é convertido. Não teve uma experiência de salvação com Cristo ainda. Está precisando ter. Quem sabe, se for corajoso, ser batizado de novo, porque o primeiro batismo valeu. Eu vejo poucas pessoas fazendo isso. Geralmente, porque já batizou, a gente geralmente não batiza de novo, né? Essa pessoa volta, entrega a vida para Jesus e tudo, a gente não batiza de novo. Mas a pessoa mesmo deveria ter um discernimento de perceber se aquele primeiro batismo foi real. Porque talvez não foi o sepultamento da velha criatura, ele estava vivo ainda. Então o próximo da decisão realmente de verdade vai ser. E aí a gente aceita a pessoa de volta e ela não é batizada. A pessoa deveria, a gente não sabe o que está acontecendo no coração dela, não tem como a gente examinar e saber. Não tem, mas a pessoa tem. A pessoa sabe, se aquela vez que ela foi batizada com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, se aquilo ali foi real ou não. Quando Deus desperta ela para a realidade de que ela sempre esteve perdida e foi salva naquele momento, ela sabe que o primeiro batismo valeu. Quem tem que tomar a decisão, fala assim: eu quero ser batizado de novo, porque aquele batismo não era nada, não aconteceu nada, eu não entendia, eu nem sabia o que estava fazendo. E aí desce as águas de verdade, para dar testemunho de verdade. Aí vai apagar toda a história. Agora a gente entende porque você foi para o mundo. Você nunca foi salvo. Esquece tudo que aconteceu, vai viver o que está para frente. A maior evidência
daqueles que estão de pé, né? Daqueles que são salvos, a maior evidência do salvo, de quem já começou essa viagem, é a perseverança de uma vida em submissão e obediência a Deus. Eu falo que o maior sinal do crente salvo é a perseverança. Não tem nada que faz ele largar Jesus. Paulo continua terminando ali em verso 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Não há nada novo. São as mesmas tentações que houve desde sempre. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Aquilo que você é tentado por causa da concupiscência que há na sua carne, você é tentado por sua causa, por causa do pecado que há em você, aquilo que é tentado e Deus permite vir e chegar até você, Deus não está permitindo para você cair. Deus está permitindo porque Deus sabe que você consegue suportar, consegue resistir. Que a tentação que não consegue, Deus não permite chegar. Satanás foi lá tentar Jó e Deus fez o quê? Permitiu. Porque Deus mesmo tinha dado testemunho de quem? Depois Satanás foi até Jesus pedir o quê? Deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz com Jó com quem? Com Pedro. Jesus permitiu? Não. Não permitiu. Porque Deus não... Pedro, você viu o que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes com coisinha de nada. Imagina se fosse fazer alguma coisa que fez com Jó, com Pedro. Meu Deus do céu. O homem não aguentava não. Ele falou assim, mas quando você se converter... Ele falou o quê? Apacenta minhas ovelhas. Porque ele não era convertido ainda. Seja lá o que for que esteja tentando você, Deus sabe que você pode resistir ou fugir dessa tentação. E elas, na realidade, são oportunidades permitidas por Deus e manifestadas por causa das nossas fraquezas. Elas vêm porque Deus permite, a fim de que o busquemos e dependamos mais dele e, por fim, o glorifiquemos com a nossa obediência naquele momento de provação, de tentação. Deus está confiando que você vai dizer não para o pecado quando ele bate a sua porta. Se você é maduro, resista. Se você é imaturo, fuja e se esconda em Cristo. Das duas maneiras você vai estar fazendo a vontade de Deus. Conclusão, amados. Não há nada de novo debaixo do sol. Diante de tudo que vimos hoje, examine-se e responda a nossa pergunta inicial, com temor e tremor. Qual foi a pergunta que eu pedi para vocês meditarem durante toda essa mensagem? Você já está viajando? Eu já abri mão de tudo, me rendi a Deus e estou nessa jornada, uma Nova Jerusalém, uma Canaã celestial. Você que sozinho tem que meditar e ver essa realidade na sua vida. Se você já está viajando, a próxima pergunta: tem sido obediente a Deus durante essa jornada? Fazer a vontade de Deus é prioridade para você? Número 3. Pensa um pouco comigo agora. Como peregrinos, a gente está em viagem, a gente é peregrino, a gente não tem morada fixa aqui não. Nós somos peregrinos e estamos em viagem. Não fazemos parte daqui, como peregrinos não fazemos parte daqui e nada podemos levar daqui. Sabendo disso, que tipo de vida nós devemos viver? Se a gente está numa viagem, a gente não faz parte desse mundo e está indo em direção àquele mundo que nós fazemos parte. Estamos numa viagem. Quem viaja muito aí sabe, você leva muita coisa? Você leva o básico, o necessário. Você não acumula coisas. Durante a viagem você não acumula coisas. Você não vai levar nada. Jesus pede para ele ter tesouro onde? Na terra? A gente falou sobre isso hoje no IBD. No céu. Um viajante se preocupa em acumular coisas durante sua viagem? Eu vou comprar uma geladeira. Estou indo para a Argentina e aí eu compro a geladeira e coloco no fundo. Na cabeça de Patrícia?
para a Patrícia carregar. Faz isso, gente. Você está numa viagem, você vai comprar uma coisa e você não consegue carregar? Eu estou falando de Patrícia porque eles viajam muito. Eles sabem que eles têm que ser bem minimalistas, né? Patrícia falou que antigamente, nas primeiras viagens, ela queria levar, sei lá, o guarda-roupa. Hoje pode contar nos dedos da mão quantas calcinhas, quantas cuecas que vai nesse negócio aí. Porque você tem que viajar leve, gente. Devemos nos sobrecarregar com as coisas seculares? Ou devemos fazer uma viagem mais leve possível? O nosso depósito não deveria ser aqui na terra. Deus falou que nada do que a gente faça, nada daquilo que a gente abra mão, divida, compartilhe, doe, nada disso vai se perder. Tudo está sendo o quê? Depositado no lugar onde ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói. Deus vai devolver com juros, correção monetária, um galardão que a gente nem imagina o que é. E às vezes algumas pessoas, por amor ao dinheiro, gostam de ver a conta bancária engordar e não conseguem dividir, compartilhar, ajudar, acumulando um dinheiro que daqui uns dias o anticristo vai tirar de você. O real está próximo agora, vai deixar de ser o real, vai se tornar o Drex. O dinheiro seu que está na sua conta, da noite para o dia, você não vai conseguir mais sacar ele no banco. Ele vai ser digital. Você imagina, hoje você pode ir no banco sacar R$1.000, R$5.000, colocar no bolso, guardar debaixo do colchão. Quando, daqui 1 ano, 2, está próximo. Você não vai fazer mais isso. Você vai ter que usar o celular, usar o computador, para poder fazer as suas transações. Porque o dinheiro de papel para você pegar e guardar não vai existir. É um passo agora para o anticristo surgir. E se você não aceitar o sistema dele, ele bloqueia seu dinheiro digital. Você vai comercializar com o quê? Então aquilo que hoje você acha que é muito, você pode perder da noite. E nem precisa o anticristo só surgir, não. Basta o país se tornar um país socialista, você corre o risco de perder sua casa, todos os seus bens que você construiu, da noite para o dia. Então, por isso Deus fala para não pôr suas esperanças nas coisas materiais. O que tem de gente que era rica e depois perdeu tudo, e depois às vezes Deus permitiu reconstruir de novo. A nossa dependência tem que ser de quem? De Deus. Está acabando, viu, gente? 4. Quais têm sido as nossas prioridades? O reino de Deus é prioridade? Ou a minha vida, que ainda não entreguei a Jesus, é que é prioridade? Se você fala que a sua vida é prioridade, você não entregou ela para Jesus ainda. Não entregou. Ela é sua, não é de Jesus. 5. Do que adianta ganhar um mundo todo e no fim perder a alma? Adianta alguma coisa? Meu conselho, amados, que eu quero deixar para vocês, terminando a mensagem: seja um peregrino. Se você não começou essa viagem, comece. Examine-se a fim de saber se você tem ou não vivido a vontade de Deus. Separe um tempinho a sós com o Senhor. Se examine. Faça o necessário no mundo. O que você tem que fazer no dia a dia, o necessário para que possa ter uma vida confortável. Mas não abuse do mundo. Dedique o melhor de seu tempo para conhecer a Deus e servi-lo de forma a trazer glória para o seu nome e membros para a sua família, porque Deus não nos chamou para sermos ovelhas estéreis. Deus nos chamou para multiplicar, e as ovelhas é que geram outras ovelhas. Como é que está a sua vida de evangelismo, de missão aí? Tem feito a sua parte? Pensa nisso, amado, tá? Pensa a respeito disso, porque isso é sério. A gente está perto, muito perto de coisas muito ruins acontecerem, e às vezes a gente está correndo atrás do vento, dedicando tempo para o vento,
sendo que as coisas que são eternas estão ficando de lado. E isso é perigoso. Amém? Vamos colocar em pé para que nós possamos orar, agradecendo a Deus por hoje, pela mensagem. Pai amado, aqui estamos, Senhor, neste momento, viemos lhe agradecer, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Pai, por ter dado paciência aos irmãos escutarem essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Rogo que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, nos dando aí, Senhor, o discernimento, a sabedoria necessária, para que venhamos priorizar o Teu reino, priorizar a missão que o Senhor concedeu a cada um de nós, de sermos testemunhos de Cristo, onde quer que o Senhor nos coloque. Convença, Senhor, cada um daqueles que necessitam ser convencidos do seu esfriamento espiritual, da sua falta de se dispor a servi-lo. Somente o Senhor pode fazer essa obra, Deus. Somente o Teu Santo Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Complete a boa obra que o Senhor tem feito em cada um de nós, e se alguém ainda não foi iniciado nessa obra, Deus, convença e salva essa pessoa. Somente Tu, Senhor, somente Tu pode fazer. Vá assim abençoando cada um dos Teus servos, abençoando o pastor que está em viagem, Deus, abençoando, Senhor, essa semana que entra, vai abençoando cada um dos negócios, cada um dos irmãos que estão trabalhando, que eles sejam luz, sejam instrumentos de justiça, onde quer que você se coloque, que eles sejam exemplo, Pai, que Teu santo nome venha ser exaltado e glorificado na vida de cada um de nós, onde quer que o Senhor nos coloque. Traga, Senhor, um avivamento para a Tua igreja, coloque, Senhor, um desejo, sede, fome de justiça em nossos corações, para que possamos buscar mais tempo de meditação, leitura. Acima de tudo, nos capacite a vivermos aquilo que o Senhor nos ensina. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse momento. Se conosco, se nos abençoe e nos conduzir às nossas residências. É no nome de Jesus que oramos, e todos dizem amém. Com as ações em silêncio, concluímos o culto essa noite, amados.